Olá, sejam muito bem-vindos. Sabe aquela sensação de ter uma ideia incrível para um filme, mas na hora de colocar no papel, a gente fica meio perdido? Se isso já aconteceu, esse nosso papo de hoje é exatamente o que faltava. Nós vamos mergulhar fundo na ferramenta talvez mais poderosa de um roteirista, a storyline. Vamos nessa? Ok, vamos direto ao que interessa. Muita gente já ouviu falar da logline, né? Aquela frase curtinha, cheia de mistério, que serve para vender uma ideia. Só que no mundo profissional de verdade, o que realmente prova que uma história funciona é a storyline. Pensa assim, a logline é o anzol que fisga a atenção. A storyline é o mapa completo do tesouro. Então, o que é, afinal, uma storyline? Bom, é um resumo técnico, ali com umas 5 a 10 linhas, que mostra todo o arco dramático da história. E aqui vem o detalhe mais importante, incluindo o final. É o esqueleto narrativo. Antes mesmo de escrever uma única cena, a storyline já mostra para um produtor que a estrutura é sólida e que a história tem um começo, um meio e, principalmente, um fim bem definido. E como é que a gente constrói esse esqueleto? Existe uma espécie de regra de ouro, sabe? Ela se baseia em responder a 4 perguntas que são fundamentais. E as perguntas são essas aqui. Primeiro, quem é o protagonista? A gente precisa saber para quem torcer. Depois, o que acontece que dá o pontapé inicial na história toda? Em seguida, como essa pessoa se vira para tentar resolver o problema? E, o mais crucial de tudo, como a história termina? Ao responder essas 4 perguntas, a base inteira da narrativa já está criada. É simples, mas é muito, muito poderoso. Agora, a maneira mais clássica e eficaz de organizar essas respostas é usando a boa e velha estrutura de 3 atos. Vamos ver como isso funciona na prática, que fica mais fácil de entender. Vamos pegar um exemplo que, bom, todo mundo conhece, Star Wars. O ato 1 nos apresenta o protagonista, um jovem fazendeiro, e o incidente que muda tudo. Ele acha uma mensagem secreta dentro de um robô. Pronto! O mundo comum dele acabou de ser virado de cabeça para baixo. Aí a gente avança para o ato 2, que é o recheio, o desenvolvimento da história. Aqui, a gente descreve a jornada e o conflito principal. O protagonista não está mais em casa, ele se junta a aliados, enfrenta obstáculos, tudo para alcançar o objetivo dele. A tensão só aumenta. E, finalmente, o ato 3, o clímax e a resolução. É aqui que o caldo entorna e tudo se resolve. E o pulo do gato é este. Numa storyline profissional, o final nunca é um segredo. Revelar que ele usa a força para destruir a estação prova que a jornada teve um propósito e uma conclusão que faz sentido. E olha, essa estrutura não é só teoria de livro não, tá? Vamos analisar como filmes premiados, aclamados, aplicam exatamente esses princípios em suas storylines. Dá uma olhada na storyline de Parasita. É simplesmente brilhante. Ela apresenta os personagens, o plano deles, o ponto de virada com a descoberta daquele segredo e, mais importante, o final trágico e super irônico. A storyline inteira já prova o tema do filme, que é sobre a luta de classes. E isso funciona para qualquer gênero, viu? Em Titanic, a gente tem o romance proibido, o desastre como grande obstáculo e a resolução agridoce. O sacrifício dele e a paz que ela encontra décadas depois, tá tudo ali, contido na storyline, mostrando o arco completo da personagem principal, a Rose. Os grandes mestres da escrita de roteiros reforçam essa ideia. O Robert McKee, por exemplo, diz que a storyline tem que mostrar o ponto de virada final. Blake Snyder foca em como o personagem mudou do início ao fim. E Lajos Zegre argumenta que a storyline precisa provar a premissa moral da história. No fim das contas, todos concordam. A estrutura é tudo. Certo. Agora que já vimos a teoria, vimos os exemplos, chegou a hora de colocar a mão na massa. Vamos transformar tudo isso numa ferramenta prática com um desafio de 5 linhas. Mas antes do desafio, umas dicas rápidas bem profissionais. Primeiro, use verbos de ação para deixar tudo mais visual. Foque no conflito entre o protagonista e o antagonista. Escreva sempre no tempo presente para dar uma sensação de que a história está acontecendo agora. E evite adjetivos. Deixe a ação criar a emoção. Então, aqui está o desafio. Para qualquer projeto em mente, que tal tentar escrever uma storyline de 5 linhas seguindo estes passos? Linha 1, o herói e o que ele quer. Linha 2, o problema que aparece. Linha 3, o maior obstáculo no caminho. Linha 4, o clímax, o ponto alto. E linha 5, o desfecho. Esse exercício simples pode revelar se a história realmente para em pé. Para a gente fechar, fica essa ideia. Dominar storyline não é só um exercício técnico, sabe? É como manifestar o futuro do filme. Se a estrutura está sólida aqui, neste pequeno parágrafo, o roteiro inteiro vai ter uma base inabalável para o sucesso.
O mapa tá traçado. Agora é só começar a jornada.